8. Nós vamos refletir nesta tarde sobre o perigo da precipitação. É isso mesmo, essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa tarde. Tenho certeza que vamos ser edificados. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Amados, eu tenho certeza. Glória a Deus. Voltamos. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto que nós acabamos de ler. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, como ser humano, ao qual você é passível a errar, assim como também eu sou, você já se precipitou, você já agiu com pressa em alguma ocasião e, quem sabe, ou quase que com certeza, essa precipitação, essa atitude, essa decisão precipitada lhe trouxe algum dano, ou quem sabe traz consequências para a sua vida até o dia de hoje. Só quem já sofreu ou sofre o dano de uma decisão precipitada sabe muito bem o que eu estou falando. O texto que nós acabamos de fazer a leitura, você que está entrando agora, que não pegou a leitura, está na descrição do vídeo, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Glórias a Deus. O texto faz questão de mencionar que havia fome sobre a terra de Gilgal. E quando Eliseu chega a Gilgal, ele observa a grande fome que havia ali. E o texto vai nos dizer que os filhos dos profetas estavam famintos, E então é aconselhável para que se prepare um caldo, para que saciasse a fome desses que estavam famintos. E o texto vai nos dizer que um dos filhos dos profetas sai apressadamente para o campo, com pressa, porque a fome era muito grande, e esse moço vai para o campo para colher algumas ervas para poder preparar aquele caldo e saciar a fome daquelas pessoas. Porém, na ânsia, na pressa de preparar logo essa alimentação, esse caldo, o texto vai nos dizer que esse moço, ele colhe ervas daninhas, ou seja, o preparo, para aquele caldo, os legumes, as ervas, os temperos que ele estava colhendo ali no campo, era algo venenoso, era algo que ia trazer morte para aqueles que comeram. Tudo isso consequência da pressa. Por quê, amados? Porque quando nós nos precipitamos a fazer alguma coisa,
nós não só trazemos dano para nós, como também trazemos dano para pessoas ao qual amamos, pessoas ao qual está ao nosso redor. Não somente nós sofremos, como quem também está ao nosso lado sofre as consequências da nossa precipitação. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo me incomodou nessa tarde a entrar aqui e a ministrar essa palavra, porque tem pessoas que estão para tomar decisões na sua vida, estão ansiosas, desesperadas, precisam de uma solução, precisam de uma saída, mas o Espírito Santo te colocou aqui nesta tarde para dizer para você: cuidado com a sua precipitação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito cuidado, amados. A nossa precipitação, ela nos faz ver, coisas diante dos nossos olhos que maqueiam, parecem ser verdadeiras, parecem ser boas, parecem ser honestas, parecem que vai trazer algum benefício para nós. É por isso que o crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo não pode deixar faltar, aleluia, o discernimento espiritual na sua vida. O cristão não vive por vista. Aleluia. O cristão, ele precisa ter uma visão aguçada, uma visão diferenciada das situações. A gente precisa muitas das vezes olhar o lado espiritual. O nosso problema é que nós, como seres humanos, muitas das vezes agimos, de maneira muito emotiva e não de maneira racional e pautada nos princípios divinos. Na maioria das decisões que muitas das vezes a gente toma, nós tomamos baseado em sentimentos, baseado em emoções, e nós acabamos que nos frustrando, nos decepcionando com as atitudes ao qual nós tomamos. O que é agir com precipitação? É agir com pressa, com velocidade, com rapidez, sem objetivo, sem analisar aquilo que está sendo feito. O que é a precipitação? A precipitação é uma pressa irrefletida, ou seja, reagir ou tomar decisão ou tomar ações sem uma devida deliberação. Que deliberação? Sem oração, sem reflexão, sem cautela. E tem muita gente sofrendo, queridos, e ainda coloca a culpa nos outros, Às vezes chega até questionar a Deus o porquê está sofrendo, mas está sofrendo por causa da precipitação, porque se precipitou. Nós sabemos que a pressa, muitas das vezes, é uma cilada do diabo para fazer com que a gente haja mais rápido, para que a gente tome decisões sem antes refletir, sem antes a gente orar e pensar naquilo que realmente nós vamos fazer. E o sábio Salomão, ao escrever Provérbios 19:2, ele nos diz assim, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É muito sério isso daqui, queridos. E voltando para o texto anterior que nós mencionamos, quando alguém vai provar daquele caldo que já havia sido preparado com essas ervas venenosas, alguém grita: a morte na panela. Queridos, trazendo isso para o nosso contexto, quantas das vezes nós saímos apressadamente no nosso caminho e a gente vai trazendo para a nossa vida, vamos comparar esse caldeirão aqui
como se fosse o contexto da nossa vida, né? A gente vai trazendo para nossa vida, né, qualquer coisa, vai colocando pessoas, relacionamentos, né, sócios, a gente vai fazendo negócios, vai trazendo tudo que a gente acha na frente, vai agregando isso para nossa vida, sem saber, sem ter consciência, né, de que dano isso pode causar para a nossa vida. Muitas das vezes a fome, a pressa de ver as coisas solucionadas imediatamente faz com que nós venhamos trazer para a nossa vida coisas que vai nos trazer morte espiritual, morte muitas das vezes até física. Quanta gente que já não perdeu a vida, né, por causa da sua atitude precipitada. E o Espírito Santo nos avisa, aleluia, mesmo quando nós tomamos essas decisões precipitadas, antes que isso vá gerar morte, aleluia, Deus que é compassivo, eu sinto a presença de Deus aqui, Deus que é misericordioso, Deus que é compassivo, Deus que é Deus de graça, de amor infindável, Ele usa alguém para nos alertar: meu filho, minha filha, atenta para isso, a morte na panela, se comer vai morrer. E o Espírito Santo te colocou aqui nesta transmissão, nesta tarde, para dizer: cuidado com aquilo que você coloca na sua vida, tome cuidado com aquilo que você ingere, que você absorve para a tua vida, porque isso pode te trazer morte espiritual, morte emocional, até mesmo morte física, porque o diabo não brinca, querido, ele é astuto, ele age na nossa pressa. Oh, Espírito Santo de Deus, então cuidado com a precipitação, reflita, pense 1000 vezes, conta até 1000 antes de dizer sim, ou antes de dizer não também, porque a gente precisa ter o discernimento necessário quando é o momento da gente dizer sim para alguma situação, quando é o momento da gente dizer não para alguma situação, ou quando é momento de simplesmente silenciar, nem responder sim nem não. Na dúvida, não responda, silencie, se cala. Aleluia, o sábio reflete, o tolo apressa o seu caminho. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguém gritou aqui, né? A morte na panela, homem de Deus. E então eles não puderam comer desse caldo. Ei, o Espírito Santo de Deus tem te avisado. E não é só através da minha live, não. O Senhor tem te dado sonhos, o Senhor tem usado pessoas para falar com você. A palavra de Deus, que é a maior bússola do cristão, é a profecia infalível, inerrante, tem falado com você, mas a tua ansiedade em ver essa situação resolvida tem feito você dar passos precipitados. Mas mais uma vez o Espírito Santo de Deus te alerta: cuidado com a fome. Amados, a fome faz a gente comer tanta porcaria, não é? Quando alguém está com muita fome, vamos dar um exemplo simples aqui, chega do trabalho, né? Tá esfomeado, uma fome, e a gente chega em casa, come só besteira. Quem não tá de dieta como eu, né? Come biscoito recheado, come tudo quanto é porcaria que acha na frente, salgadinho, coxinha, só coisa que não vai trazer, né? Que enche os olhos, mas não traz saúde pro corpo. E quando a nossa alma tá com fome, quando o nosso emocional tá carente, a gente acaba, né, comendo coisas que não vai nos fazer bem, né? Quando nós estamos carentes, a gente vê amor aonde não existe amor, é apenas pura ilusão, é paixão momentânea.
Então tome cuidado, muito cuidado com a precipitação, muito cuidado com as aparências, né? Sempre antes de tomar uma decisão, eu sempre digo isso, queridos, eu já disse isso aqui várias vezes, a gente não pode se esquecer desse princípio. Em meus passos, é até o título de um livro isso, em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, né? Porque tem gente que nem convida Jesus para suas decisões, né? Agora, eu fico admirado, irmãos, e eu tenho esse hábito também comigo, e eu louvo a Deus pela vida de quem tem essa intimidade com Deus, de tudo que vai fazer, ele convida Jesus, convida o amigo Espírito Santo. Senhor, eu estou indo a determinado lugar. O Senhor vai comigo? Eu posso ir? O Senhor pode entrar nesse lugar que eu estou pensando em ir? O Senhor está nessa sala de bate-papo aqui, nesse diálogo aqui que eu estou no WhatsApp, no Messenger, no Snap, não sei na onde, no Instagram. O Senhor está no meio dessa conversa aqui? O Senhor pode entrar no meio dessa conversa aqui? Tem assunto, tem diálogo, né, sadio, para que o Senhor possa estar presente aqui nesse assunto, nesse diálogo. O Senhor pode entrar comigo nessa reunião? O Senhor pode tomar comigo essa decisão? Amados, nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa intimidade suficiente com Deus para pedir para que Ele entre conosco. Ele precisa estar conosco na nossa entrada e na nossa saída. Tem muita gente que peca. O sentido de pecar aqui não é simplesmente transgredir, pecar na carne, não é só isso não. Peca, né? No sentido de errar, né? Se precipita porque não consulta a Deus as suas decisões. Mas eu louvo, exalto e glorifico ao nome do Senhor, porque Deus é um Deus das segundas oportunidades. Deus não é como o homem, que se a gente erra, a gente se precipita, nos descarta, nos julga, nos apedreja, nos calunia, né? Sempre vai lembrar o nosso erro, sempre vai trazer à tona a marca que ficou daquela situação. Não. O nosso Deus é um Deus misericordioso que nos avisa do perigo, e mesmo quando nós caímos e refletimos, nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, Ele ainda é misericordioso, vai lá, estende a sua mão, aleluia, nos levanta do charco de lodo, nos levanta da lama. Quem sabe você está aí num charco de lodo terrível. Você não sabe como se sair dessa situação porque você se precipitou no falar, se precipitou no agir, se precipitou no comprar, se precipitou no emprestar, se precipitou no decidir. Mas o Espírito Santo de Deus está pronto a lhe ajudar. Tenha humildade para reconhecer que você se precipitou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho lindo aqui, queridos, é a sensibilidade, né? A atitude do homem de Deus. Como é bom a gente ter, irmãos, pessoas ao nosso lado que tem o Espírito Santo de Deus na vida, né? Os outros aqui nessa situação poderiam querer apedrejar esse moço. Como que não olha aquilo que pega? Vai colocando tudo dentro do caldo. E se a gente come isso aqui e morre? Não teve. Pelo menos o texto não retrata, e eu fico com aquilo que está na palavra, né? Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, né? Sempre tem alguém assim para cacetar a gente. Olha o que você fez, né? Olha, quase que trouxe destruição aqui. Não, mas não foi isso que aconteceu. Tinha um homem de Deus, tinha alguém, né, ali sensato, pacífico, e simplesmente ele disse assim: traz um pouco de farinha, joga a farinha aí no meio do caldo, aleluia, que simplesmente o veneno vai sair, vocês podem comer esse caldo aí tranquilamente. Trazendo isso para a simbologia bíblica, a farinha é a palavra. Errou o caminho, pega o manual dos manuais, vai para a palavra, volta para a direção. Tem gente errando o caminho, querido, porque vai
anda igual piolho pela cabeça dos outros, anda, né, pelos Kodaks aí da vida, os que tem o dom não, mas que vivem revelando, é profetada, é revelação, é tanta coisa, e esquece de analisar a palavra. Mas também não pensa que a palavra, querida, é qualquer livrinho aí de autoajuda, não. Quando você está desesperado, pega a Bíblia aqui, aí coloca o dedinho lá, aí aonde abrir é resposta de Deus para minha vida. Aí abre a palavra, cai uma passagem nada a ver e fica, ai, não estou entendendo. Ai, Deus está em silêncio comigo, Deus não está falando comigo. Para com isso. Para com isso. A palavra de Deus não é igual o Google, não, que você coloca simplesmente uma palavra ali, aparece 1001 opção e você escolhe a mais adequada para você. Não. A palavra de Deus tem princípios inerrantes, que se a gente andar por eles, a gente não erra o caminho. Errais por não conhecer as Escrituras. Oséias 6,3, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Queridos, a gente erra por falta de consultar Deus, consultar a sua palavra. Amados, eu não sou contra os profetas, porque quando Deus quer, Ele me usa também na profecia. Muito pelo contrário, né? Credes no Senhor vosso Deus e prosperareis, né? Credes nos profetas, estareis seguros, né? A gente crê sim, a gente analisa a palavra ao qual foi pronunciada. Se estiver pautada nos princípios da palavra, a gente toma posse, espera que a palavra venha se cumprir, mas a gente precisa ter um zelo muito grande. Não é qualquer coisa que a gente vai absolvendo. A gente está vendo uma geração de crente frustrado, sabe? Pessoas que estão se desviando dos caminhos do Senhor por causa de profecia. Ah, eu tô cansado, é tanta promessa e Deus não faz nada na minha vida. Querido, não foi Deus que falou coisa nenhuma não, tá? Se você vive recebendo profecia casamenteira, cuidado. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga aqui sobre isso, né? Eu e uma amiga conversando sobre alguns assuntos, né? Minha amiga Sônia, um beijo para você, te amo. Nós estávamos falando sobre a tal da profecia casamenteira. Direto eu recebo umas mensagens assim: pastor, eu tô num relacionamento, mas sabe, eu tô em dúvida se esse negócio é de Deus. Ore, pastor, a senhora tem intimidade com Deus? Mano, eu já fico assim, sabe, querendo mudar de mensagem. Não me tenha como chata, mas tem umas coisas que não entra na gente, sabe? A senhora tem mais intimidade com Deus? Ora para Deus confirmar se o relacionamento é de Deus, queridos. Casamento, noivado, namoro é pautado nas nossas escolhas, pautadas em princípios divinos. Deus não vai descer do seu alto e sublime trono e dizer: meu filho, é esse o teu preparado. Não, a gente faz escolha pautado nos princípios divinos. Tem o caráter de Cristo? Luta para viver uma vida pautada nos princípios da palavra, né? A gente analisa essas coisas. Agora fica, porque Deus falou que já está preparando tudo, que pode casar, que pode... Eu já vi muitas histórias desse jeito e depois deu no que deu. Ah, porque Deus confirmou, não através da boca de um, de dois ou de três. Cuidado. Mesmo 1, 2, 3 falando, fica com a palavra. Em caso de dúvida, não tome decisão. Ore, vá para o joelho, querido. Se Deus responder para você, falar contigo através da palavra dele, vai em paz, tome a sua decisão. Se Deus não falar nada, espera. Se Deus disser não, nem pensa em insistir, porque é morte na certa, vai comer e vai morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê a sensatez para nós tomarmos as decisões que nós precisamos tomar para a nossa caminhada. Eu não sei
o que é que tem te desesperado, meu querido. Eu não sei o rumo que você precisa tomar na sua vida, mas não se apresse na sua decisão, né? Casais, eu vou me separar por incompatibilidade de gênero. Querido, quem diz que você casou com o outro para o outro ser igualzinho você é? Melancólico, romântico, né? Vamos dizer assim, a gente acha que os outros têm que ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Não é, nem irmãos gêmeos são iguais, né? Nem irmãos gêmeos, queridos, são iguais. As digitais é diferente. Deus é tão lindo, tão perfeito, que ele fez o ser humano. Nenhum ser humano do planeta Terra tem as digitais iguais. E aí você exige uma perfeição do teu marido, do teu cônjuge, do teu amigo, que você não é capaz de ter, sabe? Divórcios, pessoas jogando família pro alto por incompatibilidade de gênero. Vai para oração, vai para o joelho, vai pedir ajuda. Pelo amor de Deus, não toma decisão precipitada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, não apresse o caminho, porque depois tem consequências drásticas. E conviver com as consequências é muito mais doloroso do que conviver com a espera. Eu sei que dói esperar, eu sei que dói muito a gente esperar, mas dói muito mais, aleluia, as consequências de uma decisão precipitada. No momento do nervoso, no momento às vezes, né, da ira, a gente quer fazer, a gente quer tomar as precauções necessárias, mas deixa a ira passar, conta até 1000, sabe? Engole nem um copo d'água para poder ficar com a boca fechada, engole 1 litro de água e fica com essa água na boca até passar a ira, né? Nós mulheres precisamos aprender isso, né? Porque principalmente mulher, a gente é muito emotiva e a gente fala muitas das vezes pelos cotovelos, não é verdade? Mas aquela lição lá que a gente ouve muitos pregadores falar, lembra da irmãzinha? A irmãzinha que chegou no pastor, reclamou para o pastor que ela apanhava do marido todos os dias, e o pastor deu uma receita infalível para ela. Disse: olha, todas as vezes que o teu esposo estiver chegando, quando ele estiver chegando no portão, você pega um copo de água, enche a boca, fica com essa água na boca até o marido entrar, jantar, tomar banho e dormir. Quando ele dormir, você engole a água. Irmã, não vai apanhar nunca mais, não vai ter mais problema. E a irmã fez isso, acabou, pronto. Nunca mais apanhou do marido. Então por que ela apanhava? Porque se precipitava a não falar, né? Talvez o marido chegava, nem tava com as mulheres, só tava na bebedeira mesmo, né? E a mulher já descarregava um caminhão assim, aí juntava o fogo com a gasolina, aí vira aquele fervo, né? Assim como acontece na casa de muitos. Nós vamos pedir para o Senhor nos dar graça, sabedoria, equilíbrio. Existe um versículo em Provérbios, que eu não me lembro onde está agora, que diz que o domínio próprio é como muros de proteção para o nosso espírito. A gente precisa, amados, é fruto do espírito. Temperança é domínio próprio. Como a gente precisa ter essa temperança, ter esse autodomínio. Aleluia. Ah, mas eu sou explosiva, eu sou 8 ou 80. Mas se você, aleluia, teve um encontro com Jesus, essa personalidade precisa ser tratada, precisa ser moldada. A de Pedro foi. Jacó, suplantador, enganador, teve a sua personalidade mudada. Se não foi ainda, vai precisar passar pelo peniel de Deus. Deus transforma caráter, Deus transforma personalidade, transforma sim, Deus muda. Eu sou prova viva disso, queridos. Deus muda, Deus trabalha, Deus molda. Vamos usar uma expressão mais correta. Deus molda caráter, Deus molda personalidade. Mas isso tudo depende muito de nós
também. As nossas ações geram reações. Aleluia. Vamos impactar a vida de outros, vamos impactar as nossas vidas com decisões corretas, pautadas em princípios divinos. Não esquece desse princípio. Tá em dúvida? Não responda. Silencie. Tá em dúvida? Vai para a oração. Mesmo orando, não tem certeza daquilo que deve tomar? Não tome decisão, querido. Tem coisa na nossa vida que é melhor a gente não decidir do que decidir errado, né? Às vezes nós somos culpados pela nossa inércia. Às vezes as pessoas dizem, mas meu Deus, você sofre tanto, olha o que você está passando, eu não me conformo de ver você assim, e você não decide a sua vida, você não toma uma atitude nisso daí. Ai, amado, se a gente for ouvir tudo que os outros dizem, baseado em sentimentos, em emoções, a gente se arrebenta, né? A gente se arrebenta, por quê? Porque ninguém sabe o que está no memorial de Deus. Ninguém sabe o que Deus escreveu para mim e para a tua história. As pessoas, eu, você, como seres humanos, nós analisamos o atual momento, mas Deus sabe o que está por vir lá na frente. Então consultemos Ele, aleluia, porque Ele sabe aquilo que é melhor. O homem olha e só vê tragédia, Deus vê restauração, aleluia. Deus vê retorno, Deus vê cura, Deus vê milagre, Deus vê porta aberta. A gente vê porta fechada, Deus já vê a gente entrando por ela, né? As pessoas veem tragédia, Deus vê milagre. Oh, queridos, oxalá, né? Nós tivéssemos essa percepção. É por isso que Eliseu pediu para Deus para que abrisse os olhos do moço. Senhor, abra os olhos do Geazi, abra os olhos do moço, para que ele veja essa situação pelo âmbito espiritual. E a minha oração nessa tarde é para que o Espírito Santo de Deus venha lapidar os nossos olhos, venha nos ajudar a controlar o nosso falar, a nossa língua, lapidar os nossos olhos, a nossa audição, a nossa fala, para que nós nos tornamos alguém mais semelhantes a Cristo. Porque esse é o papel do verdadeiro discípulo, se tornar o mais perto possível do seu mestre. Quando alguém tem alguém que admira, né, as pessoas do mundo aí fora, que tem um ídolo da música, né, esses covers, eles não fazem o possível para ficar parecido com o seu ídolo, se vestem, se caracterizam, querem ter a voz igual, a roupa igual. Que tal nós, discípulos de Cristo, não fazermos o máximo possível para nos tornarmos mais próximos da semelhança de Cristo, ser igual a Ele, né? Só depois do arrebatamento, quando nós tivermos um corpo glorificado, seremos semelhantes ao nosso Senhor. Eu sei que enquanto estivermos aqui, estamos falíveis a errar, mas vamos procurar, né, buscar ter o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe para nossa edificação nessa tarde. E eu vou orar por você. Eu tenho certeza absoluta que tinha gente aqui que já estava para chutar o balde, já estava para ir lá na casa do fulano tirar satisfação, já estava para mandar o marido, né, embora, já estava para tomar decisões precipitadas, já dar entrada nos papéis do divórcio e fazer tanta coisa baseada em emoções, sentimentos e visão momentânea. Mas o Espírito Santo de Deus te colocou aqui para dizer: cuidado, a morte à vista se precipitar o caminho, mas se ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Obedeça ao Senhor, ore mais, suporta. Ah, a senhora fala isso porque a senhora não está aqui, está mandando eu suportar porque não está na minha pele. Suporta. E suporta em amor. Suporta em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suporta o caluniador, suporta o ofensor, suporta aquele que te deve, suporta aquele que te abandonou, suporta.
porque vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. Agora dói, mas depois tem recompensa. Para quem suporta tudo, esperando no Senhor, tem recompensa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, né? Não se cansarão, mas se renovarão dia após dia. Queridos, quem espera no Senhor não se fadiga e não se cansa. Por que a gente vê tanta gente? Ai, eu tô cansado, ai, não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esperar, é promessa que não se cumpre, é isso, é aquilo. Por quê? Porque está esperando que o homem mude, que o homem faça, com que o outro tome uma atitude de ter uma transformação, de ter uma mudança. Não está esperando confiadamente naquilo que o Senhor pode fazer. Porque aqueles que confiam no Senhor, aleluia, não serão decepcionados. Amém? Então, vamos confiar no Senhor, entregar a Ele todas as nossas preocupações e Ele com certeza nos dará direção, escape e solução. Amém? Vou orar pela sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, nessa tarde, pedir para que o nosso amigo Espírito Santo nos ajude. Acalma-te, aquieta-te. Em nome de Jesus, baixa a temperatura, né? E depois tome alguma decisão baseada na palavra. Amém? Vamos orar juntos? Pai, é no nome do teu filho Jesus que eu quero nesse momento, Senhor, rogar a ti, ó Pai, que através do teu Espírito Santo, nosso lapidador, aquele que está nos aperfeiçoando dia após dia, oh amado Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Oh Senhor, aguce os nossos ouvidos, tira os comichões dos nossos ouvidos, tira a cegueira espiritual dos nossos olhos, tira a precipitação do nosso falar, lapida-nos, Senhor, lapida-nos, ainda que seja doloroso, mas nós queremos nos tornar mais semelhante ao teu Filho. Queremos, Senhor, ter uma vida, Pai amada, pautada nos princípios da obediência à Tua palavra. Senhor, ajuda os Teus filhos nessa tarde, molda a personalidade, molda o caráter, pessoas explosivas, pessoas, Senhor, precipitadas no seu falar, no seu agir. Traga a sensibilidade, traga o equilíbrio, o domínio próprio, a sensatez aos teus filhos, Pai. Nos ajuda a alcançar um nível de maturidade espiritual, emocional, para que nós possamos tomar as decisões, Senhor, e termos uma vida próspera, uma vida de excelência, uma vida abençoada. Pai, esse teu filho, essa tua filha que está em desespero, precisa de uma solução nessa situação. Meu Pai, traga a clareza, traga a lucidez, Senhor. Pai querido, eu sei, Pai, que tu tens os teus meios de falar com cada um de nós, Senhor. Não deixa o teu filho agir baseado na precipitação e na dúvida. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas escolhas. Pai, eu te peço nessa tarde, traga paz aos corações aflitos, desesperados, angustiados. Ainda hoje, Senhor, aqueles que ainda estão em dúvida, mesmo ouvindo a Tua palavra, traga sinais, Senhor, sinais concernente ao que o Senhor já falou conosco nessa tarde. E, Senhor, sinais ainda que os Teus filhos precisam, para que possam tomar as decisões, Senhor, necessárias para as suas vidas. Ajuda-nos, amigo Espírito Santo. Essa é a minha oração a Ti nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida.